de pé, esquerda caviar, o socialismo vai chegar. Então tudo vai ser de graça, pra que eu quero trabalhar, laraiá? De pé, esquerda caviar, o socialismo vai chegar. Então tudo vai ser de graça, pra que eu quero trabalhar? Olá, eu sou João Filho, para os íntimos, né? João Filho, mas oficialmente João Pizziesning Filho. Fui professor de economia da PUC de São Paulo durante 20 anos, pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, também durante 20 anos fiz essas atividades concomitantemente, e hoje trabalho num órgão público e tal, que não vem ao caso aqui, porque o que eu estou fazendo nesse momento não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Eu vou fazer um react, né, a este podcast do Rogério Vilela, que é o âncora do Inteligência Limitada, né, o podcast dele, em que ele conversa aí com Jones Manuel e Gustavo Gaiofato, né? E a minha motivação básica aí é porque nesse podcast, não só os dois entrevistados aí propõem absurdos para a economia brasileira, para a política no Brasil, propõem, enfim, vocês vão ver uma venezuelização da economia brasileira, né? Eles chamam de socialismo, mas ditadura, supressão do setor privado, estatização, enfim, destruição da economia brasileira, que vão acarretar no que acarretaram na Venezuela, em Cuba, acarretam em violência, fome, né, tortura, essas coisas que a gente vê na realidade, no noticiário, conversa com os refugiados da Venezuela que estão no Brasil. Quem nunca encontrou um refugiado venezuelano e conversou com ele para ele relatar, né, as atrocidades que aquele governo está fazendo. E esses dois aí propõem a mesma coisa, a mesmíssima coisa, né? E o que é pior, o que me motiva mais a fazer esse react, é que o Rogério Vilela, o âncora do podcast, apoia eles. Fala, nossa, é interessante o que você está dizendo. Parece bom, seria bom, né? Por que será que não acontece? Vou votar para você para presidente. Assim, um apoio, né, inexplicável, né? Sabendo que o Rogério Vilela sabe, que ele é uma pessoa bem informada, né? E então eu procurei aqui destacar alguns pontos, né? Principalmente da crítica que eles têm ao liberalismo econômico, que eles chamam de neoliberalismo, né? Ou seja, a economia capitalista, de livre mercado e tal. Eles têm uma crítica, e o que eles querem pôr no lugar, né, é uma ditadura, né, estatizante e que isole o país e que torne o país, né, miserável. Enfim, é isso que eles propõem para o país, né? Vocês vão ver que é disso que se trata, né? Então, eu estou aqui fazendo uma
essa apresentação, mas vocês vão ver agora no React, né? Essa que eu fiz aqui é uma síntese, é onde eu destaco alguns pontos, né? Então vamos começar aqui a falar da crítica que eles têm, né? A mostrar a crítica que eles fazem ao neoliberalismo, né? Que neoliberalismo não existe, o neoliberalismo é uma forma de detratar as economias liberais, né? Ou economias não socialistas, né? Vamos ver então aonde isso vai dar, né? Espero que vocês gostem, né? Então a gente começa aqui, eu vou já começar com uma definição do Jones Manuel de qual é a diferença dele para com outros esquerdistas. Vamos ver se a gente consegue entender o que ele quer dizer. Que é importante reduzir desigualdades, que diz que a fome é ruim, que negro é gente, que mulher é gente, que LGBT é gente, tudo massa, muito importante. É melhor ter um progressista do que um fascista do outro lado da bancada. Agora, então, ele já começa dizendo o seguinte, que quem não é esquerdista é racista, quem não é esquerdista é homofóbico, quem não é esquerdista, enfim, odeia pobre, entendeu? Qual o problema de ele dizer isso? É porque quando você desqualifica o inimigo dessa forma, inimigo não, um adversário, né? Você está autorizado a matá-lo, a destruí-lo. Alguém que é racista, homofóbico, genocida, né? Só porque não é de esquerda, né? Então, todo mundo que professa ser de direita é racista, homofóbico, né? Genocida, odeia pobre e tal. E aí você está autorizado a destruí-lo, porque uma pessoa assim não é uma pessoa humana, né? O que é um racista? Racista não é uma pessoa humana, né? Menosprezar uma pessoa pela cor da pele, pela sua origem, qualquer coisa assim, né? Então isso já começa a brincadeira aí, quer dizer, como é que ele trata os adversários, né? Não está em questão para ele enfrentar as raízes estruturais da desigualdade, que é o sistema capitalista, com a concentração de renda, riqueza e propriedade, e o poder político da classe dominante, né, e do imperialismo. De tal sorte que a gente é de esquerda, Lula também, beleza, nesse aspecto, enquanto uma macro-localização, nós estamos separados de um campo da direita, mas nós temos compreensão do Brasil, do mundo, leitura da história do capitalismo, táticas, estratégias. Sim, não, isso aí é uma encenação, vocês sabem disso? De fato é uma encenação. A esquerda sempre usa essa tática, né? Eles vai ao poder um grupo da esquerda que se diz mais moderado, que se diz mais conciliador, né? E ficam alguns radicais, né, aliados a esse grupo mais moderado, aliados sempre, né? Eles não vão combater nunca isso, não vão para o pau, não vão criar dificuldades para esses esquerdistas moderados, não vão. E aí eles estão ali para fazer o seguinte: quando as políticas da esquerda começarem a dar errado, porque vão dar errado, né? Vão dar errado por quê? Porque eles não levam em conta o básico, né? Que o que move o mundo, que não é a luta de classe, mas é a luta pela vida.
Então as pessoas trabalham, se envolvem na produção, em estudar e tal, para buscar progredir. Então todo mundo só lembrar de Adam Smith. As pessoas estão procurando o seu interesse, né? E quando você diz que, olha, eu vou taxar os empresários, vou taxar as heranças, esses empresários, essas pessoas que geram emprego, que têm recursos para gerar o desenvolvimento econômico, elas ficam desestimuladas e vão fazer outra coisa da vida, né? Como, por exemplo, investir em outros países. Então, vai dar errado. E aí, o pessoal mais radical à esquerda falou, deu errado, porque a culpa é do capitalismo ainda subjacente, né? Então, aí chegou a hora de radicalizar, né? E aí é essa história que eles fazem, né? Todos os regimes comunistas, socialistas, começaram desse jeito, começaram com um discurso, não, queremos democracia e tal. Cuba foi assim, o Chávez na Venezuela foi assim, e depois tem o grupo lá que radicaliza e eles vão junto, eles não vão se divorciar lá na frente, eles vão junto, né? Então tem essa história da carochinha, já está manjada. Então o Jones Manuel faz esse papel nesse teatro aí. O Jones e o Gael Fato, não nos esquecemos de outros que se dizem mais radicais, né? Vamos esperar ele concluir essa fala dele. Muito diferentes, e que inclusive essas diferenças até vêm se aprofundando. E eu falo Lula porque você citou, evidentemente, gente, não estou me comparando ao Lula enquanto figura política. Tá sim. Porque que ele não devia ter falado isso. Quando falou isso, é um ato falho. Freud explica. Mas só como uma figura de referência desse campo progressista, né? Tá bom. Agora, nós vamos ver um jeito falacioso de tratar o que eles chamam de neoliberalismo. Primeiro, neoliberalismo não existe. There is no such thing chamado neoliberalismo. O que existe é o liberalismo econômico, né? Claro que ele veio evoluindo, né? Muitos países adotaram, são economias liberais, mas têm regulações, né? Então, regulação, leis, regulação com respeito a consumidor, enfim, qualidade dos produtos, ou seja, você tem mercado com governo. É isso que o processo evolutivo. O que é um conservador? O conservador é aquele cara que acredita não na revolução, mas na evolução, né? Por isso que hoje a gente tem, né, uma legislação para controlar, basicamente, proteger o consumidor, para evitar riscos e tal, né? A gente tem agências reguladoras e tal, né? Questões ambientais, tá tudo certo, tá tudo dentro do que é a economia, digamos, neoclássica, não é neoliberal, neoclássica, porque pega os clássicos e faz digamos, a economia neoclássica faz uma formalização, né? E uma discussão da aplicação daquele conceito de que o mercado resolve tudo. Não, o mercado não resolve tudo porque, né, existem falhas de mercado, né? Então, por exemplo, a assimetria de informação. Então, se o governo não regular qual é a distância que um carro tem que frear quando ele estiver a 100 por hora,
isso está estabelecido em norma e tal. O cara que fizer um carro com freio ruim, mas mais barato, pode ter vantagem no mercado. Não, então tem que ter norma técnica e tal. Então isso aí está superado, mas o mercado vai funcionar sob esses, digamos, ditames gerados pela legislação. Não é nem governo, não precisa de ter governo. A gente não está falando de governo, está falando da sociedade criando normas e controles para atuação, para boa atuação do setor privado, né? Isso já é superado. Mas, enfim, o que eles têm na cabeça é uma coisa antiquada, eles estão lá no século XIX. Então, eu vou passar para vocês o que o Gaio Fato fala, o que é o neoliberalismo. Deixa eu achar aqui para vocês. Vamos ver a discussão agora sobre o que é esse tal neoliberalismo, né? Que tem um fundo muito problemático, né? Se a gente pega, por exemplo, as formas como Ludwig von Mises, Milton Friedman, Ayn Rand, todas essas pessoas que foram esses emissários, são pessoas profundamente, não só conservadoras, mas são muito reacionários, né? Porque defendem uma perspectiva de sociedade que vai defender, né? Por exemplo, o Friedrich Hayek vai dizer que se uma pessoa se tem alguma pessoa que está, por exemplo, num status de uma mínima segurança econômica e tal, mas ela está colocada sob uma força de algum Estado, se ela tem alguma diretriz nesse sentido, ela não é mais livre do que uma pessoa que vive em situação de rua e que pode fazer o que bem entender. Bom, de fato, o que o Hayek quis dizer, e é uma realidade, nos países socialistas não tem mendigo. O cara não tem liberdade nem para ser mendigo. Ou seja, se ele não tem alternativa econômica, o Estado não deu a ele alguma coisa para fazer para, enfim, levantar recursos para se alimentar e tal. Ele não pode sair pedindo, não. Entendeu? Tanto é que país socialista ninguém pode ficar pedindo, não. A mendicância é proibida, né? Proibida a vadiagem, como os esquerdistas reclamam, e com razão, né, que a vadiagem foi proibida após a libertação dos escravos. Os escravos, de fato, foram libertados e não tinham alternativas econômicas e tal, e a mendicância era uma das possibilidades. E aí você proibir a mendicância, a vadiagem é desumano, mas é o que eles fazem nos países socialistas, né? É esse nível, assim. Então, tipo, uma, para assim dizer, é o sonho molhado dos anarcocapitalistas, né? Que é essa perspectiva bastante ligada a uma tendência de diminuição total das estruturas de Estado, né? Eu acho que aqui é importante porque, ao mesmo tempo que você tem uma diminuição da estrutura do Estado para poder garantir uma saúde pública, educação pública, soberania nacional, uma política energética e tudo mais. Não, no Chile, a soberania nacional foi reforçada com os militares, né? O que existia no Chile e é documentado de fato que os países socialistas centrais lá, para usar um termo que é a União Soviética na época, né, tinha espiões. Tem um caso rumoroso de que numa visita do Fidel Castro a Cuba, a comitiva do Fidel Castro deixou armas ali para o pessoal da esquerda e tal, isso foi documentado. Enfim, soberania, muito pelo contrário, não foi afetada com o golpe do Pinochet, foi reforçada. Mas você tem, ao mesmo tempo, a utilização do Estado para poder garantir o livre mercado.
Então, os aparelhos de Estado, repressores do Estado... É uma contradição, porque não quer o Estado interferindo, mas depende do Estado para manter aquilo funcionando. Eu acho que é uma contradição, mas não é tanto assim uma contradição. Porque quando a gente para analisar o que as burguesias estavam querendo nessa contra-ofensiva que a gente chama, faz total sentido. E a primeira experiência de laboratório neoliberal que a gente vai ter vai ser a ditadura pinochetista, que vai ser a ditadura do Chile. Por quê? Porque em 73, né, só para poder esclarecer, o Salvador Allende, que era presidente do Chile, vai ser eleito numa coalizão, numa frente ali de esquerda da Unidade. A frente de esquerda era a Unidade Popular, né, o nome da frente, né? Ele era do Partido Socialista. Ele era do Partido Socialista. Aí vai ter essa eleição, e o Salvador Allende, como o João havia apontado, é um social-democrata. É um cara que naquele período acreditava num processo de possibilidade de transição ao socialismo pela via institucional, pela via democrática. Como eu falei aqui já no começo, esse é o teatro que a esquerda faz. Assume um moderado, disse moderado, Salvador Allende, que acredita na social-democracia e tal, mas não admite, estimula grupos, né, que preparam a tal da revolução socialista, né? Então, como eu falei aqui, tem esse caso da visita do Fidel Castro ao Chile, recebido pelo Pinochet, convidado pelo Pinochet, e aí essa comitiva deixou armas lá. Então, tá tudo, né? O governo brasileiro, recentemente, o governo Lula admitiu e recebeu um navio iraniano que atracou aqui, né? Navios russos carregados, com carregamento, né? Atracaram no Brasil e tal. Então, tudo gente moderada, mas vai deixando espaço, né? Para os radicais, podemos dizer assim, vai armando os radicais. E aí ele implementou uma série de reformas, né? Reformas que vão passar justamente por esse lugar do desafio ao imperialismo. E aí a mais notável delas foi a nacionalização da exploração das minas de cobre no Chile, que era o principal recurso que os países centrais do capitalismo, né, as empresas, né, dos países capitalistas centrais, ganhavam muito dinheiro com ele. Pois o negócio ruim é ganhar dinheiro, né? Então, eles usam o termo imperialismo, não sei se usaram agora, mas usam o tempo todo, né? Tem uma frase célebre da economista Joan Robson, né? Que é: triste é o país explorado pelo imperialismo, mas mais triste é o país que não é explorado pelo imperialismo, ou seja, que não tem nem não tem nenhuma atratividade para investimentos, né? E o Chile tem a mineração, né? Não só de cobre, como outros materiais, né? Importantes, e que receberam investimentos. Se essas empresas estrangeiras não tivessem investido, muito provavelmente os capitais chilenos, os próprios chilenos não teriam condição de fazer aquela exploração. Então, ao invés de agradecer, eles roubaram. Na verdade, a revolta que houve dos países sede dessas empresas, né? Tanto é que os Estados Unidos fizeram um certo boicote econômico contra o Chile, um boicote impedindo créditos, basicamente isso, né? Não foi um boicote comercial, mas dificultando a obtenção de créditos por parte do governo chileno, porque eles tinham tirado as empresas e não tinham indenizado, simplesmente, né? Roubaram, essa é a palavra, né? Se você tira algo de alguém e não paga, você está roubando, né? E isso, no direito internacional, né, não é aceito. Embora parece que, quer dizer, aconteceu com a gente aqui, que
Evo Morales tirou uma instalação, uma refinaria lá nossa, da Petrobras, nacionalizou, não pagou nada e ficou por isso mesmo. O governo Lula, à época, deixou por isso mesmo, né? Enfim, patrimônio brasileiro, patrimônio que, enfim, era nosso. Petrobras não é nossa, enfim. Foi isso que aconteceu e isso gerou uma certa revolta, inclusive interna no Chile, porque muita gente era ligada a essas empresas, tinha empregos, trabalhavam no transporte, no comércio de cobre e outros minerais, e com essa nacionalização eles foram substituídos por nomeados, por que não dizer apaniguados, pelo governo, né? Uma exploração desse recurso. Então, o que se fazia? Você explorava as minas de cobre no Chile, você tirava o cobre, mandava fazer, enfim, fazer desenvolvimento do produto ali, daquela matéria-prima, e aí o país, do terceiro mundo, da periferia do capitalismo, comprava, exatamente, compra de volta, e aí nessa relação você mantém uma relação de dependência, né? Eu acho que isso é bastante importante, porque é essa relação de dependência que sustenta a estruturação desse lugar de um país que a gente chamaria de terceiro mundo. E aí o Salvador Allende faz uma série de reformas nesse sentido, e aí isso começa a incomodar muitos grupos dessa classe dominante, sobretudo grupos ligados nos Estados Unidos, do Reino Unido, que têm seus negócios aqui e que serão prejudicados. E aí, em 73, a gente tem um processo, um avanço cada vez maior da extrema-direita no Chile, que começa a crescer desde antes de 73, mas ele vai ganhando cada vez mais força, e aí, em 73, com apoio, um apoio que não é só um apoio moral, com apoio logístico, militar, econômico, dessas classes dominantes dos Estados Unidos, desses países, vai aplicar um golpe de Estado que vai literalmente matar o Salvador Allende, né? Então o Pinochet, que é o grande representante, que vai governar o Chile de 73 até 1990, vai ser o cara que vai aplicar esse golpe, e aí ele vai passar a implementar essas políticas neoliberais que vão destruir qualquer tipo de perspectiva que o Estado chileno pudesse criar para poder garantir a sobrevivência da população sob esse argumento. O Estado é muito caro, o Estado é ineficiente, o Estado não consegue servir. Pois é, né? Então, o neoliberalismo precisa de um golpe de Estado para ser implementado, né? Bom, não é verdade, né? Não tem nada a ver com... primeiro, não existe neoliberalismo, né? Existem políticas liberais, mas é um jeito de, digamos, detratar a política liberal, chamar ela de neoliberal, como se fosse um receituário fechado e tal, né? O golpe que houve no Chile foi porque quebrou a institucionalidade do Chile, da política chilena, né? Mas os resultados não foram funestos, né? Lamento informar que os resultados econômicos foram muito bons, né? O Chile é o país que teve maior crescimento econômico, né, no último quarto de século último quarto do século XX na América Latina, né? Então a renda per capita cresceu muito, e um indicadorzinho assim simples para entender isso é o seguinte: os outros países da América Latina, inclusive o Brasil, que ficaram claudicando aí com políticas digamos, sociais mais amplas e tal, governos grandes, governos gastadores e tal, não cresceram. O Brasil, por exemplo, está estagnado, né? Desde os anos 80, a gente quase não cresce, né? Nossa renda per capita cresce muito lentamente, né? E por isso essas populações migram
principalmente para os Estados Unidos, né? Então, a quantidade de mexicanos, brasileiros e tal que entra principalmente ilegalmente nos Estados Unidos é gigantesca, né? Nesse último ano de 2023, parece que entraram 3 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. É um número absurdo, né? Sabe quantos chilenos ilegais entraram nos Estados Unidos? Nenhum. Por quê? Porque o chileno não precisa nem visto para entrar nos Estados Unidos. É tão pouca gente, eles estão tão bem lá, que não é uma preocupação dos Estados Unidos a migração chilena, né? Então, os resultados foram muito bons. Teve violência? Teve. No golpe do Chile, muita violência. Ele até vai falar isso. Mas o que tem a ver violência com o tal neoliberalismo? Tem nada a ver, porque senão você vai ter que dizer o seguinte: para a implantação do socialismo em Cuba e na Venezuela, os dois grandes exemplos que a gente tem aqui na América Latina, teve muita violência, né? Muita violência. Então, muita morte, muita tortura até hoje, né? E então a gente vai dizer que para implantar o socialismo precisa de violência? Precisa sim. Aí a gente não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Por quê? Num país capitalista, tanto é que o Chile deixou a ditadura acabou, mas a Constituição do Pinochet durou até 2 anos atrás e tal, e os chilenos nem conseguiram fazer outra Constituição, né? A Constituição que vige hoje ainda no Chile é a Constituição legada pelo Pinochet, né? Enfim, um país que sofre uma mudança liberalizante, que eles chamam de neoliberal, pode voltar à democracia. Um país socialista que volta à democracia deixa de ser socialista, entendeu? O socialismo e a democracia são incompatíveis. Não dá para ter socialismo e democracia. Portanto, não dá para ter um partido chamado PSOL, Socialismo e Democracia. Não tem, né? Socialismo e liberdade. Não existe essa possibilidade, né? De haver liberdade e socialismo. Vamos agora dar uma puladinha só para ver como é que o Gustavo Gaio Fato respeita a democracia e não tem projetos de implantação do socialismo com violência. Tem ironia no que eu estou falando aqui. Isso aqui, né, é de um outro podcast que ele... Né, eu fui buscar um trechinho de um outro podcast, chama As Ideias, que ele fez aí há algum tempo atrás, né? Dá uma olhada o que ele diz sobre democracia, né, e sobre como eles pretendem, né, implantar o socialismo no Brasil. Se ganhar, maravilha, mas a gente sabe que o socialismo não vai vir pela via eleitoral, né? A gente vai votar na urna, pronto, agora acaba a urna. Não, isso não vai acontecer. Mas a gente acha que é um espaço importante. Então a gente condiciona as nossas táticas, né, que são essas ações, as nossas formas de ação, em direção à nossa estratégia. Qual que é a estratégia? A estratégia é esse horizonte do que a gente está querendo chegar, que é a Revolução Brasileira. É construir um processo revolucionário no Brasil. Por quê, parça? Sim. Tá vendo? Então, o que ele quer? Uma revolução. A eleição é uma tática. Ele está ali participando daquele joguinho, mas ele quer quebrar tudo. Ou seja, já que
pessoal, ele isso está em voga, né? Ele está apresentando a minuta do golpe. Qual a minuta do golpe dele? Participar das eleições, da democracia burguesa, mas depois impor pela força, né? Através de uma revolução, portanto não é eleição, né? O socialismo. Aí com que moral ele critica a violência que houve no golpe do Chile? Ele quer fazer a mesma coisa, que fizeram em Cuba, os fuzilamentos, a tortura, a mesma coisa que fizeram na Venezuela e quer fazer no Brasil. Ponto final, é isso. Tá claro? Ou precisa desenhar? Eles vão falar sobre o tal neoliberalismo aplicado nos Estados Unidos e na Inglaterra pelo Reagan e pela Margaret Thatcher, respectivamente. Então, vamos ver aí como é que eles atacam o tal neoliberalismo aí nessa... Todo esse aparato, ele é muito justificado pelo discurso técnico, né? Então a economia para os neoliberais, ela é muito vista sob essa perspectiva de que não, veja, né, se você cortar gasto, se você colocar isenção, se você estruturar dessa tal maneira, as coisas vão acontecer, né? Então você tem uma substituição muito importante, né, para o projeto neoliberal dessa ideia, né, de uma economia que sai de uma compreensão política, né, porque é isso, a economia ela tem tudo a ver da forma como a política está constituída, e você parte com um discurso técnico. Isso é muito, muito sintomático das esquerdas, né? Que a economia é uma questão política, entendeu? Não é uma questão técnica. Só que quando eles tomam poder, eles implantam, né, um controle técnico de tudo, né? Então, eles gostam muito disso, a contradição. Tudo que um país capitalista não tem é um controle técnico estrito. O que você tem que garantir? Tem que garantir estabilidade, garantir o cumprimento dos contratos, garantir a transparência, né? Quando há assimetria de informação, né? Então, por isso que tem leis de proteção aos consumidores, etc. Tal. Enfim, é isso que tecnicamente, e essa é uma questão técnica, né? Um economista liberal propõe, né? Da estabilidade jurídica, principalmente, né, para a economia. E também uma taxação menor para estimular os investimentos, porque o que move a economia são os investidores privados, eles que empregam e tal. O Estado, quando vai fazer isso, né, costuma fazer mal, né, costuma se perder, né, em objetivos outros que não sejam a melhor qualidade, a melhor produtividade e tal, né? Então, vamos ver o que ele fala que aconteceu, então, nos tais países centrais, Estados Unidos e Inglaterra. Isso surge no Chile, né, como esse laboratório neoliberal, e aí nos anos 80 a gente tem uma virada histórica que vai acontecer nos Estados Unidos e na Inglaterra, com as eleições do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, que vão realizar esses programas, né, que vão ampliar a realização desses programas. Então, a gente tem, por exemplo, né, a própria ideia do que a Margaret Thatcher vai se utilizar, né, dessa força, é muito expressa na greve dos mineiros de 1984, em que as minas, né, da Inglaterra, os sindicatos mais fortes iam ser privatizados, os trabalhadores se unem para poder ali tentar impedir isso, e com a ajuda da polícia, né, das forças repressoras de Estado, da imprensa e dos grupos economicamente dominantes, vão destruir essa mobilização. E aí você passa um programa que vai fazer...
Não, destruir a mobilização, não, companheiro. Fazer o cumprimento da lei. Margaret Thatcher foi eleita democraticamente, né? É um regime parlamentarista. O Partido Conservador teve maioria, ele colocou a Margaret Thatcher lá e tal, e estabeleceu um programa, que é um programa de governo. Por que um sindicato pode mais do que todos os ingleses, toda a Inglaterra? Não pode, né? Então, a democracia é isso, né? Venceu essa proposta. E o resultado? Resultado para a Inglaterra, os resultados para os Estados Unidos foram alvissareiros, foram muito bons, foram, né, de recuperação econômica, de crescimento econômico, né? Então, as reformas, tanto do Reagan quanto da Margaret Thatcher, deram excelentes resultados. Mas os Estados Unidos não acabou com seus programas sociais, ainda tem food stamps, ainda tem... Ser pobre nos Estados Unidos não é algo terrível, não tem... Tanto é que tem muita gente que migra para lá mesmo para ser pobre. E na Inglaterra também, né? Os programas sociais na Inglaterra ainda perduram, principalmente a saúde lá, estatal, né? Então não foi terra arrasada, não, né? Por quê? Porque a democracia assim o decidiu, né? Só que tem dinheiro para financiar o sistema de saúde inglês. De onde vem esse dinheiro? Da economia. Porque na economia, o programa da Thatcher acabou com as amarras para contratação, para crescimento do emprego, para o investimento. Então, houve uma redução dos encargos trabalhistas, principalmente, né? Então, aí a Inglaterra cresceu, tem dinheiro para financiar a saúde. É disso que você precisa para ter um estado de bem-estar, uma economia forte, né? E aí, agora, o próximo capítulo, eu vou mostrar que esse pessoal, com essas ideias antiquadas, anacrônicas e tal, levaria o país à bancarrota. Então, se hoje nós não temos dinheiro para financiamento de educação e saúde, né, vamos ter menos ainda, né? Então, o próximo capítulo, né, vamos falar um pouco das propostas para a economia desses nossos amigos aí, comunistas, socialistas, sei lá como é que eles se denominam, né? Mas vamos seguir aí ouvindo o que ele propõe para a indústria no setor de saúde. Então, nos anos 80, o Brasil produzia 50% dos IFAs que consumia. O que é o IFA? Ingrediente farmacêutico ativo, que é uma espécie de GPS do remédio, que é o que faz o remédio funcionar, o que ele ativar, o que ele precisa ativar. Não existe remédio sem IFA. O Brasil produzia 50% dos IFAs dos anos 80, perfeito? Então, o SUS-NAS tem uma perna, que é um problema crônico de financiamento. O SUS até hoje não tem financiamento suficiente para ser realmente um sistema universal. Tem um segundo problema, que é a capacidade produtiva nacional de oferecer as máquinas e equipamentos, os medicamentos, a biotecnologia que o SUS precisa para ser sustentável. E tem um terceiro problema, que é a precarização das condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né? Porque a partir dos anos 90, com o governo FHC, tem uma contra-reforma do Estado e é criada as OS e as OCIPs, que são formas de privatização da gestão em saúde. OS e OCIP são organizações sociais que não deveriam ter fins lucrativos, mas na prática tem, e hoje é muito difícil você achar uma UPAE, um hospital que tem administração pública direta. A administração pública é terceirizado via OS, via OCIPs, e tem vários problemas a partir disso. Então, veja, é muito fácil. Qualquer progressista vai dizer para você, viva o SUS. Beleza, isso é o começo da conversa, tranquilo. Então é melhor um progressista que diga viva o SUS do que um reacionário que diz que tem que acabar com a saúde e quer imitar o modelo dos Estados Unidos. Só que esse é o começo da conversa. Então, por exemplo, em 2023, o Brasil
teve 20 bilhões de dólares em déficit comercial na saúde. Isso dava mais ou menos 100 bilhões de reais. O que é déficit comercial na saúde? A gente precisou, o funcionamento da saúde no Brasil, importar 20 bilhões de dólares em máquinas, equipamentos, medicamentos e por aí vai. Então, a mentalidade do Jones Manuel e de outros esquerdistas não é nem marxista, é anterior a isso, é mais antiquado ainda. Eles são mercantilistas, né? O mercantilismo não é uma escola de pensamento, é uma justificativa que alguns teóricos e tal que tinham entre o século XVI e XVIII, né, para justificar o colonialismo, para justificar as conquistas e tal, o que era, e justificar as monarquias absolutistas, né? A proposta era que o país não devia ter déficit comercial, o país devia acumular ouro, acumular ouro como? Gerando superávites comerciais. Então, as nações tinham que produzir tudo. Se tivesse comércio, tivesse importação, aliás, muita importação, isso seria danoso para a economia, né? Mas isso caiu por terra, né, com o surgimento da economia propriamente dita, como ciência, com Adam Smith e principalmente Davi Ricardo, que propôs que o comércio é o grande motor do desenvolvimento econômico, com cada nação se especializando, produzindo aquilo que sabe fazer melhor. Então, o que o Brasil sabe fazer melhor? Ele sabe fazer melhor máquinas e equipamentos e fármacos, né? Máquinas e equipamentos da indústria farmacêutica e fármacos do que a Alemanha. Nós sabemos fazer melhor equipamentos de precisão e tal do que a Holanda, né? Certamente que não, né? Eles têm muita vantagem nisso, né? Então, o que ele está propondo é um país com autonomia nessas áreas, e isso é o caminho para o empobrecimento, a destruição da economia, né? Por quê? Porque você vai produzir de maneira ineficiente, vai ficar mais caro para o povo, e o que ele propõe é pior que isso ainda, porque essa mentalidade, de certa forma, o Brasil teve no seu processo de industrialização, que foi atrair indústrias mesmo que ineficientes para o Brasil, né? Mas, pelo menos, era o setor privado. A proposta dele é para fazer isso com estatais, é mais grave ainda, né? Porque aí você tem toda a ineficiência do setor estatal, né? Que daí, por isso que tem até lei das estatais e tal, para evitar, né, que políticos sejam nomeados para gerir as estatais e tal. Enfim, é o caminho, né, da destruição da nossa economia. Enquanto a gente, né, conseguiu encontrar as nossas vocações, a nossa vocação, por mais que desagrade muita gente, é no setor primário, é na agricultura e mineração. Podemos evoluir? Podemos. Tem aí a Embraer que mostra que é possível, né? Mas é possível com uma Embraer privada, né? Mas, e com parcerias, a Embraer não fabrica tudo, a Embraer importa turbinas, por exemplo, não são nacionais e tal, né? Então, essa visão de autonomia econômica e tal é uma visão mercantilista, né? E é uma visão que
por exemplo, a China abandonou. Entendeu? A China, ela produz tudo lá, não, mas ela produz com empresas privadas, com financiamento privado que ela trouxe do exterior, com parcerias e tal, né? Então, essa proposição dele de construir um parque estatal para produzir fármacos, né? Não é nem marxista, é mercantilista, é uma coisa absolutamente superada, né? Ele está num anacronismo aí de 3 séculos, né? Mas vamos continuar vendo a explanação dele. Para ter isso, o que a gente precisa? A gente precisa de um projeto radical, popular, anti-imperialista, que combata a dependência dos monopólios estrangeiros e que crie dinâmica produtiva nacional para que a gente não precise importar essas máquinas, equipamentos, os IFAs. Hoje o Brasil só produz 10% dos IFAs que consome, já produziu 50%, hoje só produz 10%. Importa 90% dos IFAs que consome, transferindo bilhões em riqueza para a China, para os Estados Unidos, para a Índia, para a União Europeia. Então, se você chegar, por exemplo, para uma Tabata Amaral, dando um exemplo, né, uma pré-candidata a prefeita de São Paulo, se você chegar para a Tabata Amaral e perguntar, Tabata Amaral e o SUS? Ela vai dizer, viva o SUS, é muito importante e tal. Agora, se eu chegar para a Tabata Amaral e falar assim, Tabata, o Brasil tem 20 bilhões de déficit comercial com a saúde que está se aprofundando e a gente precisa de um projeto nacional revolucionário para enfrentar os monopólios estrangeiros e para fazer todas as políticas econômicas necessárias para produzir nacionalmente as máquinas, equipamentos, os medicamentos que a gente precisa, mobilizando as capacidades públicas das universidades, da Fiocruz, do Ageu Magalhães, dos hemocentros estaduais. A Tabata não vai ser a favor. Ela não vai ser contra, ela vai dizer que isso é estatismo, ela vai dizer que isso viola a economia de mercado, que isso é interferência no mercado e tal. Acho que a Tabata não vai dizer bem isso, mas se ela disser, vai ganhar ponto comigo, né? Que é mais ou menos o que eu disse, né? Então não é razoável nos dias de hoje você querer fazer tudo no país, né? É bom a gente ter déficit num setor e superávit em outros onde a gente é mais produtivo, onde a gente é mais, né, competitivo, mais viável economicamente. Então, percebe que é isso. Há um começo de conversa que existem consensos abstratos. Quando você dilui esse consenso abstrato para ir para temáticas mais concretas, sei lá, outro exemplo de Pernambuco, um dos principais medicamentos de combate ao tratamento, né, melhor dizendo, para o HIV/AIDS é o Dolutegravir. O Brasil precisa comprar todo ano 480 milhões de comprimidos do Dolutegravir para mais ou menos 500 mil pessoas, máximo. E aí, o Brasil assinou um convênio com um laboratório privado nacional e o LAFEP, que é um laboratório público lá de Pernambuco, criado pelo governo do estado, para produzir o Dolutegravir em Pernambuco. Cada comprimido de Dolutegravir sai R$1 mais barato, produzido no LAFEP, em parceria com esse laboratório privado, do que comprado das 2 empresas estrangeiras que detêm a patente, que são lá dos Estados Unidos. Então, se a gente produzisse nacionalmente, cada comprimido sairia R$1 mais barato, sem falar a produção de emprego, e tudo isso no Brasil. Então, novamente, né, um anacronismo e uma falta de informação com respeito a como funciona o processo de patentes. O Brasil é signatário de acordos internacionais de patentes, né? Por que a gente resolveu assinar isso? Porque isso né, a nossa parte, né, para participar do comércio internacional. Se a gente não respeita patentes, os países que respeitam patente falam, não vou fazer comércio com o Brasil e tal, porque eles não respeitam patente, não vou nem exportar equipamentos para lá, porque eles vão copiar e não vão pagar royalties e tal, né? E por que patente é importante? Que história que ele está contando aí? Que empresas privadas detêm patentes de medicamentos que salvam vidas,
a gente tem aí 600 mil, 500 mil pessoas com o vírus da AIDS no Brasil. Elas estão vivas por causa dessas empresas, por causa dessas patentes. Se não tivesse o regime de patentes, o Instituto das Patentes, essas empresas não teriam estímulo para desenvolver esses medicamentos. Então, você estaria decretando a morte dessas pessoas. Muitos vão dizer, não, mas essas patentes, esses fármacos foram desenvolvidos, em primeiro lugar, no setor de pesquisa básica financiado pelo governo. É verdade. Não é uma verdade absoluta, mas vamos assumir que, em primeiro plano, os laboratórios financiados com dinheiro público são os que desenvolvem ou que descobrem as primeiras moléculas e tal para o tratamento da AIDS, por exemplo, né? Mas, para isso virar medicamento, ou seja, você tem que colocar num veículo, você tem que fazer um ensaio, né, um teste com milhares de pessoas, você tem que desenvolver equipamentos, salas estéreis, distribuição mundial. Isso a universidade não faz, né? Então, quem faz isso é o setor privado. E ele faz buscando uma remuneração. Se não tiver isso, não tem tratamento de AIDS. Está decretando a morte dessas pessoas. Por isso a gente deve respeitar as patentes. E quando ele diz ali, olha, se fosse fabricado pelo laboratório lá de Pernambuco, seria R$1 mais barato. Eu não sei quanto custa esse medicamento para saber se esse R$1 é uma diferença tão significativa. Aí está aí a minha ignorância. Mas certamente, por eles não pagarem royalties, né, não pagarem a remuneração da tecnologia, vai ficar mais barato. Só que esse laboratório de Pernambuco não tem capacidade para atender todo o mercado brasileiro. E as empresas estrangeiras vão deixar de fornecer no Brasil. Fala, não, estão desrespeitando patentes, eu não vou, né, não vou fornecer para o Brasil. Então, essa proposição é uma proposição suicida, né, homicida, genocida, porque propõe que muita gente deve morrer para atender, né, esse projeto revolucionário, nacionalista e tal. Morre gente, entendeu? É isso que está, ao fim ou ao cabo, que vai acontecer. Então, dá para entender o alcance, por que comunista morre muita gente nos regimes comunistas, por causa dessas ideias. Eles implementam coisas absurdas, né? E aí começa a morrer gente, começa a ter fome, vários casos, né? Preciso aqui vocês procurarem na literatura uma empáfia de querer achar que sabe fazer as coisas melhor do que todo mundo, né? Que quando é o setor privado, estrangeiro que faz, são imperialistas, né? Como ele usou esse termo aí e tal. Gente, isso dá em morte, né? Ele está querendo matar o pessoal que se trata de AIDS no Brasil, porque vai ficar sem medicamento. Continuemos. Cadê? O que foi que aconteceu? A empresa, a Pfizer com a LSK, se não me engano, o nome das duas empresas que já tem a patente, entrou na justiça, querendo impedir que o Lafep, produto de Lutagravir e venda para o SUS, conseguiu um desses processos muito estranhos que só acontece em países da periferia, que o processo corre em segredo de justiça. Há uma demanda das pessoas que militam na área, como o GTPI, que é um grupo de trabalho da galera que luta pela universalização do acesso à saúde, sem que as patentes impeçam o acesso a medicamentos.
a galera entrou com vários requerimentos, com movimentação para o Ministério da Saúde fazer o licenciamento compulsório do dolutegravir, que é o que ficou conhecido no Brasil como quebra de patentes, que não é quebra de patente, é o licenciamento compulsório que Não, o licenciamento compulsório é um mecanismo que pode ser aplicado quando a empresa que detém a patente não disponibiliza o produto no mercado. Aí, a alegação para fazer o licenciamento, né, é que, olha, você detém um conhecimento, mas esse conhecimento não está sendo disponibilizado para a sociedade. Então, é legítimo, né, fazer o licenciamento compulsório. Mas não é isso que está acontecendo. A empresa estava fornecendo o produto, né, para o governo brasileiro, para o SUS, inclusive, fizeram acordos e tal, para fornecimento de grandes volumes, no longo prazo e tal. Então, o produto não estava sendo negado, tanto é que as 500, 600 mil pessoas com vírus de AIDS no Brasil são tratadas com esse medicamento aí que ele se refere. Então, não cabe o licenciamento compulsório, né? Para ser eufemista, uma falta de conhecimento do processo de patentes. é um mecanismo que todo país do mundo usa, inclusive países mais pobres que o Brasil, mais estruturados. Para fazer o genérico do... Tipo isso. E até agora nada. Então, por exemplo, a Tabata Amaral, o Henri Bugalho, o Reinaldo Azevedo, é gente que diz assim, viva o SUS, mas na hora de ter uma luta concreta contra um laboratório internacional, contra um monopólio estrangeiro, que quer fazer com que o brasileiro pague mais caro para ter acesso a um medicamento para tratamento do HIV/AIDS, isso é uma luta concreta contra o imperialismo. Com certeza. Uma luta concreta, objetiva. E com uma... Olha, imperialismo é um conceito do século XIX, começo do XX, em que esses autores de esquerda acusavam os países centrais de serem imperialistas porque eles tinham colônias, né? E depois esse termo continuou sendo utilizado aí né? Nós já falamos sobre isso. Então, é uma coisa totalmente anacrônica que está na cabeça deles, né? Eles são mercantilistas e marxistas anacrônicos. Um ganho imediato absurdo. Total. Essa gente não entra nessa luta, sabe? Não são pautas para ele. Interessante, e o que me motivou também a fazer esse react é que o Vilela não reage, né? O Rogério Vilela não reage, ele fala, então, claro que seria um ganho, seria bom, entendeu? E não é só ele, muita gente cai nessa cantilena. E essa cantilena é o que leva um país a quebrar a sua indústria, a se tornar, né, pobre, mais pobre, né? Porque não apoia os setores que, enfim, são mais competitivos, né? O Brasil, esse pessoal, inclusive, demoniza os setores mais competitivos no Brasil, que é a agroindústria, o agronegócio e a mineração, né? Enfim, eles jogam contra a economia brasileira, né? E aí dá em quê? Dá no quê o que esse pessoal faz? Dá em Venezuela, Cuba, né? Um empobrecimento, fome, né? Aumenta a mortalidade, fuga das pessoas e tal. É isso que... E o Vilela espantosamente fala, nossa, seria bom, né? Como é que pode? Né? Depois de... Né? Vilela foi para Israel, viu quanto eles investem em ciência, tecnologia e tal. Por quê? Porque eles têm vocação para isso, eles têm informação, não é fazendo, e não é estatal, entendeu?
setor privado, tem dinheiro público, tem uma interação com o governo, como, né, o setor de ciência e tecnologia tem, mas é basicamente o setor privado. Então, é isso, né? O que mais me espanta é o âncora do podcast ficar, não só concordar, ficar entusiasmado com essas propostas. A gente que é comunista, a gente entende que isso é parte fundamental da luta da classe trabalhadora por sua soberania nacional, tecnológica e produtiva e para a defesa do SUS. Entendi. Vamos ver um outro trecho onde ele também faz propostas para a economia. Aí vocês vão ficar, né, propostas de política industrial, basicamente, né, de intervenção no setor industrial no país. Eu vou procurar para vocês e vou mostrar já já. Então vamos ver mais uma proposta do Jones para a política industrial, né? Vamos ver como é que ele... E é evidente. O Brasil, embora não tenha as minas necessárias para produzir todo o fertilizante que precisa, o Brasil tem capacidade produtiva hoje para ser um país que tenda à autossuficiência de fertilizantes. Não necessariamente toda a cadeia produtiva, porque a gente precisa importar matéria-prima. Mas a China, por exemplo, ela compra as pedras e faz todo o processamento bioquímico e produz os fertilizantes dela, né? Mas a gente tende a ser autossuficiente, né? Então, por exemplo, hoje a agricultura brasileira, a gente depende... Olha aí, novamente, a autossuficiência, né? Agora é no setor de fertilizantes, né? É verdade que a gente precisa tomar cuidado com alguns insumos estratégicos. Fertilizantes é um deles, né? Porque se a gente não tiver fertilizantes, né, a gente prejudica o setor em que a gente é mais competitivo, que é a agricultura, né? Mas não é para ser a qualquer preço, né? Por quê? Porque existem regiões no mundo que têm não só os minerais, né, mas uma indústria de fertilizantes que produz, né, que é o caso de Rússia, Ucrânia, lá eles produzem bastante fertilizantes. E aí, com a guerra, houve um prejuízo, né, nessa área. O Bolsonaro esteve lá conversando com Putin e garantiu a remessa de fertilizantes para a agricultura brasileira, né? Então, é uma questão importante, mas nós não podemos querer ser autossuficiente em fertilizantes, porque nós não temos condição para isso, né? E tem uma discussão interessante, né? Potássio, por exemplo, é um fertilizante que a gente mais importa, né? E a gente tem reservas de potássio em área indígena e não pode minerar em área indígena, quer dizer, devia poder, né? É só fazer uma mudança legislativa, né? Mas isso é uma guerra, não pode fazer mineração, a mineração, né, controlada, a mineração feita de maneira ambientalmente correta e tal, né? Não pode mexer com isso. Então, essa também é outra discussão do setor de fertilizantes. Mas o que ele quer, não. O que ele quer é autossuficiência, né, no setor de fertilizantes. Importação de fertilizantes, principalmente da Ucrânia e da Rússia. Quando veio a guerra da Ucrânia, o preço dos alimentos disparou, porque boa parte de fertilizantes são importados. Aí o governo federal lança um programa. Não, o preço dos alimentos disparou porque a Ucrânia produz muitos alimentos, né? A Rússia também produz trigo e tal, então não foi... com a guerra não houve uma interrupção imediata do fornecimento de fertilizantes, porque os países têm estoques, né, de fertilizantes. Então, o crescimento dos preços foi devido ao prejuízo no próprio comércio de alimentos.
para reduzir a déficit comercial no setor químico. Em 2023, o déficit comercial no setor químico brasileiro foi de 35 bilhões de dólares. 35 bilhões de dólares. Aí o governo federal lança um programa. Novamente o mercantilismo. Déficit comercial é problema. Déficit comercial não é problema. Se você tem um setor mais competitivo para gerar os dólares, é melhor você, né, ser mais competitivo e importar o que você precisa, né? É assim que o mundo funciona e é assim que os países se desenvolvem, né? Importando o que não são competentes e exportando no que são competentes, são competitivos. Um apoio ao setor químico brasileiro para reduzir a dependência. Aí o Wallace Moreira, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Indústria e Comércio, vai compartilhar lá a entrevista que ele deu falando sobre o programa. Aí tem lá na entrevista, fala do membro do governo Lula, Wallace Moreira, que o objetivo do programa é, presta atenção, até 2050, reduzir de 50% a 77% a dependência que o Brasil tem na importação de fertilizantes. Hoje, a gente importa, em média, dependendo do fertilizante, 90%. Então, é até 2050, e em 30 anos, Só reduzir de 50% a 77%. Veja, a gente tem hoje capacidade produtiva para, em 10 anos, no máximo, acabar com isso. Mas como é que vai fazer isso com o novo teto de gastos amarrando investimento público? Como é que vai fazer isso sem fazer um debate com a população? Mas é para fazer isso com investimento público? Não é para o setor privado produzir fertilizantes? Por que não? Né? Aí vai direcionar dinheiro público, que ia para educação, segurança, etc., para produzir fertilizantes. Aí vai faltar dinheiro para o SUS e ele vai falar, mas não, estou fazendo fertilizante. O dinheiro não dá para tudo, mas para esse pessoal dá, né? A grande vantagem de deixar na mão do setor privado que se o negócio for bom, se o negócio for viável economicamente, o setor privado consegue os recursos, né? Porque para bons negócios tem dinheiro para investimento. Se o negócio for ruim, né, o governo não deve botar dinheiro em negócios ruins. Só é justificável o governo se meter a fazer alguma coisa quando o setor privado absolutamente não dá conta e é absolutamente necessário. No caso de fertilizantes, não é absolutamente necessário a autossuficiência. Esse programa, proposto inclusive pelo governo Lula, né, é razoável, é reduzir a dependência, né? Mas não tem dinheiro público para investir, vai ter que fazer com o setor privado, vai ter que buscar alternativas de negócios privados viáveis, né? Mas a cabecinha do pessoal aqui é mercantilista, é de autonomia econômica, é de autossuficiência, né? E vai matar o povo de fome, né? Porque se não tiver fertilizante, se o país não conseguir produzir fertilizante e não tiver dinheiro para comprar fertilizante, não vai produzir, né? A agricultura brasileira vai falir, né? E aí o dólar vai subir, os alimentos vão ficar caros, etc, etc. Então, meu filho, esse rapaz está propondo a debacle da economia brasileira. População brasileira sobre a necessidade de soberania produtiva e tecnológica. Como é que vai fazer isso sem mudar a lei de patentes brasileiras, que é uma das mais entreguistas do mundo, que foi imposta no Brasil pelo governo Clinton e o FHC aceitou, e é basicamente a lei de patentes que está vigente até hoje. Como é que vai fazer isso sem financiamento público crescente e permanente para as universidades brasileiras serem produtoras de ciência e tecnologia? Como é que vai fazer isso sem fortalecer a Petrobras, reativar todas as fábricas de fertilizantes da Petrobras e tirar a Petrobras da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, acabar com essa política de distribuição de lucros? Quer tirar uma fonte de financiamento da Petrobras e de outras empresas brasileiras, que é lançar, né, papéis na Bolsa. Você financia os seus projetos, né? Vende suas ações e financia os projetos com dinheiro privado. Não, mas
Vai tirar o dinheiro. Da onde vai vir o dinheiro, Jones Manuel? Os dividendos absurdos. A Petrobras, em 2022, ela distribuiu mais de 100 bilhões de reais em lucros e dividendos para os acionistas. Isso era para ser investimento no parque de refino brasileiro, no setor do petróleo e gás no Brasil, sabe? Então, assim... Mas se não distribui dividendos, não consegue dinheiro. Você distribui dividendos, o que o acionista faz? Bota mais dinheiro na empresa, é só lançar as ações. Olha, eu sou uma empresa lucrativa e me dê aqui mais dinheiro para eu poder investir. Daí que vem investimento, aí que vem dinheiro para investimento. O dinheiro do investimento vem do investidor privado, né? Se você quer financiar grandes projetos, distribua dividendos que o mercado fica feliz e dá mais dinheiro para você. Agora, se você não paga dividendos, onde é que você vai arrumar dinheiro? Dos próprios dividendos, mas aí depois a festa acaba, né? Você queimou todos os seus dividendos e a hora que você vai ao mercado buscar mais dinheiro, o mercado fala, não, você não dá dividendos, por que eu vou botar dinheiro aí? Né? Não tem vantagem nenhuma. Então, essa brincadeira, essa é a cabeça deles, entendeu? É uma cabeça isolacionista, né? Arcaica, né? Mercantilista. É um absurdo. E o mais absurdo é o Vilela falar que legal, que, pô, vou votar em você para presidente, etc. Pô, gente, que desserviço à discussão econômica brasileira. Você pega a literatura internacional, você pega os exemplos e tal, são coisas óbvias, coisas fáceis de fazer. São coisas que o Brasil, diferente de outros países que são mais pequenos, menos população, menos território, menos recursos, sei lá, diferente do nosso querido vizinho Peru, o Brasil pode fazer desde já, desde que mobilize capacidade política de enfrentar os interesses da burguesia, do imperialismo, e consiga colocar em prática as políticas adequadas para a gente ter soberania de fato numa perspectiva da Revolução Brasileira. Só que para isso a gente precisa abrir essa visão, a gente precisa debater isso. Então, estou aqui debatendo e jogando por terra essa sua proposta aí, meu caro Jones Manuel, né? A proposição é a proposição para a destruição da economia brasileira, para trazer fome para nós. Você é fã, né, do Fidel Castro, você é fã do Nicolás Maduro, né? Acha que o socialismo e pior, né? Você acha que o mercantilismo é uma solução, né, para a economia, o isolamento econômico e tal, né? É uma solução para o país, né? Tem mais proposições aí, eu vou achar para vocês aí. A boa parte das fábricas maquiladoras, que na prática é isso, por exemplo, Ford do Brasil, Volkswagen do Brasil, não sei o quê. Meu irmão, se você não quiser expropriar, nem precisa expropriar. Basta ter... Então, agora ele vai falar da indústria automobilística, principalmente no Nordeste. Dá uma olhada para onde ele vai. Maquiladoras, que na prática é isso, por exemplo, Ford do Brasil, Volkswagen do Brasil, não sei o quê. Meu irmão, se você não quiser expropriar, nem precisa expropriar. Basta tirar o Estado. Elas quebram em um ano, a gente se apropria do equipamento físico em compensação pelos impostos devidos, porque todas elas estão sempre altamente endividadas com o Estado, fazem renegociações em 90 vezes, paga a primeira parcela, já tem certidão negativa e que nada consta e consegue mais crédito público, né? Então, tira o Estado, eles falem, a gente expropria e vai incorporando a um plano nacional de reindustrialização socialista. Então, algumas... Que beleza, né? Então, é um anacronismo sem limites, né? Então ele acha o seguinte, que a indústria automobilística, ele chamou de maquiladoras, né? Elas montam veículos e tal e recebem vantagens fiscais, né? Do Estado, principalmente do PT. O PT foi
né? Teve, e vai dar de novo, já tem, né, propostas aí de política industrial e tal, a nova política industrial do Lula e tal, dá mais subsídio para essa indústria. E ele acha que dá para, não precisa nem expropriar, eles vão quebrar, porque basta cortar os subsídios, etc. e tal. Tá bom, primeiro que é quebra de contrato, né? Porque a indústria foi lá com o pressuposto de receber essas vantagens creditícias e fiscais, né? Redução de impostos, isenção de impostos, etc. e tal. Aí, se você não cumprir essa parte, é uma quebra de contrato, né? O que é ruim para os outros investimentos, né? Ninguém vai querer investir num país que não respeita contratos. Aí faz isso, aí ele vai falar, não, aí a gente toma a fábrica, porque eles vão embora, a gente aí reindustrializa o país com base nesses equipamentos, nesses ativos que eles vão largar aqui, né? Porque a gente vai retomar para, enfim, ressarcir os impostos que eles não pagaram, as dívidas que eles têm, etc. E tal. Sabe o que tem dentro dessas fábricas? Nada, entendeu? Porque elas, de fato, chamou de maquiladoras, são montadoras de sistemas, né? De sistemas que já vêm prontos, modulados, de várias partes do mundo, né? Então não há uma fabricação de tudo no Brasil, né? Então você vai chegar lá e não conseguir fazer nada. Não existe essa possibilidade de você criar uma indústria a partir da sucata do que os caras deixarem, né? O que deve ter numa indústria dessa? Deve ter uma parafusadeira para montar os módulos que vêm de outras partes do mundo, outras partes do Brasil e tal, e uma câmera de pintura, porque você pode, ao final, escolher a cor do automóvel. É isso que ele está propondo, quer dizer, esse tipo de formação, de ignorância, de analfabetismo industrial, econômico, é uma coisa pueril, né? Então por que você está perdendo tempo? Não é perdendo tempo com ele, é porque eu estou perdendo tempo com gente que estou tentando mostrar a vocês que isso é absurdo, não faz o menor sentido isso, né? Não existe essa fábrica, ele acha que tem uma linha de montagem fordista lá que o pessoal fabrica desde os parafusos até a montagem do automóvel. Não existe mais isso, né? O tema eles agregam fornecedores que são chamados de sistemistas. Esses sistemistas fornecem módulos, sistemas, né? O sistema de transmissão, o sistema de suspensão, enfim, os motores e tal, que vêm de diferentes partes do mundo. Tem automóveis que dependem do mês de fabricação, do ano de fabricação, o motor é de um fornecedor, depois é de outro fornecedor, etc. Tal. Então, o que está falando é um programa baseado em quê? Numa enorme ignorância de como é que funciona a indústria, né? E o problema é esse, é ser aplaudido por isso, né? Então, com isso a gente entende o seguinte, que essas proposições são absurdas, mas elas existem no mundo. Vocês acham que não foram isso que os países socialistas fizeram? Eles sentaram lá na mesa e falaram, agora a gente vai fabricar tudo, a gente expropria e vai fabricar tudo aqui. É só botar as máquinas para funcionar, né? E esquecem que existe, né, todo um ecossistema industrial, né?
E quanto mais isso se modernizou, né, menos expropriável é isso, né? Por quê? Porque não é físico mais, né? Ele é um conceito, né? Por exemplo, os iPhones, a maior parte dos iPhones é fabricado na China. E por que a China não expropria lá as fábricas da Apple? Porque eles não vão saber fazer iPhone. Porque o iPhone é um conceito, né, que tem a ver com desenvolvimento, etc. E tal. Aí, em contraposição, ele pode dizer, não, mas a gente faz o desenvolvimento, mas isso aí é outra história. Não é expropriando fábrica que você vai resolver essa questão, né? São outros caminhos. É você ter uma história como teve a Embraer, entendeu? Vai ter que ter um processo de desenvolvimento, de financiamento entre o Estado, mas entre o setor privado, né? E quando o Estado sai, aí essa indústria, aí sim que floresce, porque, né, sai daquelas amarras que o Estado impõe, que é licitação, de passar para o Tribunal de Contas, para deixar o próprio interesse dos empresários do mundo capital de tal que é melhor e o mais econômico, o mais viável, né? Então, esse aqui foi o capítulo analfabetismo econômico do nosso caro Jones Manuel. Bom, para finalizar, eu vou passar aqui um depoimento de um venezuelano, né, que sobrevivente de uma ditadura, da ditadura do Chávez e Maduro, né? O depoimento dele fica claro que esse discurso socialmente engajado, que aparentemente traz esperança para o povo, que de uma mudança econômica e tal, né, dá, né, numa ditadura, dá em violência, dá em miséria, enfim, vocês vão ver o depoimento dele, e isso para mim é o suficiente para a gente não admitir que propostas como as feitas aqui pelo Jones Manuel e Gustavo Gaio Fato, né, prosperem, né, e tenham eco aí, inclusive de âncoras de podcast. Eu me recuerdo muy bien amigos de mi padre, cubanos, que decían, hey, cuidado, hey, es el mismo discurso. La esperanza de un mundo mejor. E hay que poner el corazón a la esperanza. E é sobre o alicerce do amor e da esperança. Y hay muchos venezolanos que realmente no creíamos. No, pero es que Venezuela, no sé, tenía más riqueza que Cuba. Justamente lo que decían ellos realmente era lo que estaba pasando. Em todos os lugares do mundo onde esse sistema se instalou, os resultados foram os mesmos. Hubo un momento en que no conseguía leche materna, leche de niños para poder darle, sino que se iba constantemente a los servicios públicos, luz, agua. Ya no te estoy hablando de que no se conseguía comida, ya no se conseguía alimentos y medicina. Eles tiram sua liberdade, o seu dinheiro, mas isso não é o pior. Mi padre murió de una infección y murió de una infección por no tener el medicamento correcto en el tiempo correcto. Era una infección que simplemente se podía curar con un antibiótico correcto. Hubo un tiempo que me amenazaron y me agredieron físicamente y yo tuve que desaparecer por un tiempo, casi que de una noche a la mañana compré un pasaje y automáticamente salí. Tú no puedes ser tan ciego de ver cómo el país tan rico, con tanta prosperidad, se derrumbe por una ideología que está totalmente errada. Mejor mensaje que yo puedo darle ciertamente a la gente de Brasil es: escuchen y sepan escuchar y sepan ver lo que está sucediendo atrás.
y que se puedan ver un espejo en lo que está sucediendo en Venezuela y que ustedes puedan ver que el socialismo realmente no lleva a nada. La llegada de Lula ayudó mucho a impulsar, sin duda alguna, de muchas maneras, la revolución bolivariana. Já construímos tua vitória será nossa vitória. Su equipo, Lula, sigue siendo y seguirá siendo un actor político, mucho más que en Brasil, hoy, en América Latina. Todavía queda mucho por hacer, Lula. Te vemos a ti como un ejemplo, como una referencia. Y el pueblo de Brasil lo vemos como una gran esperanza. O seu silêncio é a esperança deles. Então, alguns vão dizer em defesa do socialismo que no Brasil já tem gente que morre por falta de medicamento, por falta de antibióticos, como, né, esse venezuelano nos informou, né, no seu depoimento, e também que há fome no Brasil, etc. e tal. Mas o que eles prometem agora, o Jones Manuel e Gustavo Gaio Fato, é estender essa carência para todo mundo, entendeu? Ao invés de resolver o problema de quem não tem, eles vão trazer para nós a igualdade por baixo. Agora, todos nós não teremos, né, alimentação e medicamento. É isso que eles trazem para a gente, né? Eles trazem a miséria igual para todo mundo. Então é a grande busca que eles, o grande objetivo deles é a igualdade, né? A igualdade na miséria, né? E a ditadura, né? É isso que eles trazem. Ou seja, além de sofrer, tem que sofrer calado, né? Então é isso, minha gente. Esse foi o nosso react e espero que vocês reajam sempre quando ouvirem esse tipo de discurso, né? Até a próxima. Podem dar o seu joinha aí, se inscrever no canal, né? O canal se chama Discussões Econômicas e aguardo vocês na próxima, né? Abraço.